Fala galera palmeirense, aqui é o Samuel Dias na área e seja bem-vindo e bem-vindo ao canal. E nesse vídeo eu vou comentar a respeito do empate entre São Paulo e Palmeiras no Choque Rei, empate em 0 a 0, partida que foi realizada ontem, dia 29 de 4 de 2024, pela partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, né? Inclusive houve aí um recorde de público aí no estádio do Moronbis aí, atingindo o maior público do ano nesse estádio. A partida anterior aí tinha sido contra o Novo Horizontino, né? São Paulo e Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão. E o Choque Rei acabou trazendo esse recorde ao estádio, né? E outro também recorde foi com relação ao Palmeiras estar 7 jogos invicto em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro quando é visitante contra o São Paulo, desde 2017 que o Palmeiras não perde para o São Paulo jogando no Moronbis, né? Foram 3 vitórias e 4 empates nesse volume aí de 7 jogos de invencibilidade, né? E outro ponto também que é bastante interessante é que nessa partida o Abel Ferreira completou já 250 jogos, né? Já são 145 vitórias, 60 empates e 45 derrotas, né? Um número bastante interessante aí. E o Palmeiras, independentemente do mando de campo, está 5 partidas invicto contra o São Paulo, né? Aí passado todos esses dados aí, que inclusive podem ser visualizados no próprio site do Palmeiras, né? O Palmeiras traz essas estatísticas lá no site, a fonte oficial. Vamos falar um pouco sobre o jogo, né? O Abel Ferreira dessa vez abriu mão aí com relação a jogar com 2 alas, 2 laterais, enfim, não sei como vocês queiram falar. Palmeiras ontem jogou com o Everton no gol, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo fizeram a dupla de zaga e o Piquerez. E ali no meio de campo, Rafael Veiga, Aníbal Moreno e Richard Rios, né? Eu fiquei surpreso com a com a escalação do Estevão já como titular, né? Ele fez a dupla de ataque ali junto com, que é o trio de ataque, né? Ele junto com o Endrick e o Flaco Lopes, eles foram o trio de ataque do Palmeiras. Então eu achei curioso, né, a entrada do Estevão nesse jogo. E o Palmeiras jogou num esquema aí mais a ofensivo, vamos dizer assim, né? O que eu considerei foi que nos primeiros minutos do jogo o Palmeiras impôs maior o ritmo, teve algumas oportunidades, cadenciou melhor a bola, inclusive de certo momento ali do decorrer do jogo, até os 30 minutos, sentiu o São Paulo também ainda bem calculista, bem ainda preservando ali, não correr riscos, né? E o Palmeiras ali tentando com maior assiduidade, tentar fazer alguma jogada de perigo ali, enfim, né? Mas aí no segundo tempo eu achei um jogo mais truncado, galera. Eu achei um jogo muito mais pegado. Houve assim algumas oportunidades, por exemplo, do Lázaro, do Endrick, por parte do São Paulo houve a questão do Caleri, também houve outro o chute que eu salvo engano foi do Luciano, enfim, mas nada muito, digamos assim, nossa, que emocionante, que não foi um jogo com bastante opções de ataque que pudessem proporcionar algum tipo de emoção, maiores jogadas de perigo e até defesas difíceis dos goleiros, né? Eu percebi isso na partida de ontem. Eu acredito que as duas equipes no segundo tempo, principalmente após ali os 30 minutos, começaram a tentar correr menos riscos fazendo jogadas de bolas mais alçadas. O Palmeiras tentou muito isso, né? Diversas jogadas com Rafael Veiga, Murilo, tentando fazer sempre esse balão para um lado para o outro para tentar confundir a zaga e também não ficar tanto exposto para na parte defensiva, né? Eu senti bastante isso depois dos 30 minutos, né? E o São Paulo também tentando fazer disparo de bolas, e aí houve muitos erros técnicos com relação a passe. Então foi um jogo, na minha avaliação, bem truncado no segundo tempo. Primeiro teve algumas jogadas técnicas mais precisas, mas também não acredito que o resultado em 0 a 0 foi o mais justo, digamos, para ambas as equipes, né? Foi um placar assim que traz algum certo incômodo, né, para ambas as equipes, principalmente também com relação ao campeonato também, né? Porque se esperava também um jogo muito mais
jogadas perigosas, com mais emoção. Palmeiras e São Paulo estão propiciando jogos mais truncados ultimamente, né? O que eu digo ultimamente é nesse ano, né? Foram três partidas, achei que foram bem truncadas, bem falta de emoção, assim. A partida do Paulistão eu achei que foi uma partida muito mais apreciável de assistir, né? Agora a partida da Supercopa também achei que foi um jogo bem truncadão mesmo e bem parecido com o jogo de ontem, né? É uma sensação que passa que ambas as equipes agora têm um medo gigante de perder ou correr um risco ali ou sair atrás do placar porque sabe que reverter vai ser difícil, né? E para o Palmeiras, né, o que fica é o Palmeiras vem, já tenho comentado aqui nos vídeos anteriores, o Palmeiras vem numa balada enorme de jogos bem decisivos, bem difíceis, né, em abril. O Palmeiras teve um cronograma aí, na minha avaliação, bem pesado, né, final contra o Santos, depois teve uma partida complicada com o Liverpool do Uruguai, depois teve a partida contra o Flamengo, teve a partida depois da Independente Del Valle, que foi emblemática, e agora contra o São Paulo. Então, o Palmeiras encerra um mês de abril aí. Se formos avaliar assim, não coloquei nenhum Internacional, que foi uma partida na Arena Barueri que o Palmeiras acabou perdendo, né? No Brasileirão. Então, assim, o Palmeiras encerra um ciclo de abril, tecnicamente, assim, numa fase, eu acho que mais complicada dele aí nesse primeiro semestre aí, no que tange a parte de cronograma, né? Por exemplo, a próxima partida do Palmeiras será contra o Cuiabá. O jogo vai ser lá no estádio da Arena Pantanal, no domingo, às 18h30. E o Cuiabá não vem vivendo uma boa fase, né? Perdeu os 3 jogos do Brasileirão, não fez nenhum gol. E é uma partida que há a expectativa do Palmeiras que faça uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Tendo em vista que o Palmeiras está com 5 pontos no campeonato, né? Uma vitória, 2 empates e uma derrota contra o Internacional por 1-0 no Barueri. E o Palmeiras é o segundo pior ataque do Brasileirão com apenas um gol, né? Inclusive há uma estatística até no site do nosso palestra que o Palmeiras desde 2017, né? Não tinha ficado 3 partidas sem marcar gols e foi o que aconteceu agora, consecutiva do Brasileirão, né? E agora aconteceu nesse Brasileirão dessa edição, né? Então, entendo que depois desse período de abril aí complicado, o Palmeiras vai fazer algum tipo de recuperação e também tenho a expectativa que alguns atletas comecem a aperfeiçoar, a melhorar fisicamente, tecnicamente, individualmente, vamos dizer assim, porque Rafael Veiga, né, vem tendo uma fase que é sempre que se cobra muito dele, né, ele tem a régua alta lá, então assim, ele mesmo fez um post questionando que ele tá observando, né, que ele realmente está tentando aperfeiçoar, melhorar. Tem o Gustavo Gomes, que ontem contra o São Paulo já senti que foi uma partida mais estilo Gustavo Gomes. O Piquerez também teve uma queda, agora está voltando a ter uma maior regularidade. Então são jogadores, são atletas que realmente o Palmeiras precisa de fato que haja uma recuperação, porque independentemente que a equipe trabalhe, o coletivo, né, alguns atletas, há um esqueleto ali que é importante, né? Rony, por exemplo, independentemente se ele é titular ou não, mas ele é muito importante quando entra ou quando começa, é um jogador que também não vive lá os seus momentos mais preciosos pelo clube, mas são tudo fase, né? Outro também que deve se outro ponto que deve ser avaliado também é a ausência do Zé Rafael, que apesar do Richard Rios em alguns jogos ter cumprido bem ali a função, o Zé Rafael realmente é um trenzinho, é uma máquina ali, junto com o Aníbal Moreno, há bastante a agregar ali. Então é isso, galera. Na minha avaliação, assim, novamente foi uma partida meio chata de assistir, tá bom? Para deixar para o final. Mas entendo também que o Palmeiras, todo esse período de abril foi bem complicado mesmo. E, enfim, acredito que foi um período que o Palmeiras conseguiu passar bem aí. Teve o título do Brasileirão, o Palmeiras está bem aí num grupo que complicado da Libertadores. Eu não considero o grupo do Palmeiras fácil. O Palmeiras conseguiu atingir uma pontuação aquém do que eu esperava, né? Quer dizer, desculpa, além do que eu esperava, né? Porque realmente é difícil jogar lá na altitude, o Palmeiras acabou ganhando. Então, realmente eu acredito. E no Brasileirão foram jogos bem complicados, né? Internacional, Flamengo, São Paulo. Não são jogos fáceis e o Palmeiras
não são jogos realmente previsíveis, né? Vamos dizer assim, né? E realmente o Palmeiras conseguiu atingir também enfim, se não conseguiu vencer, pelo menos conseguiu não perder, vamos dizer, né? E, enfim, vamos ver como que o Palmeiras vai agora se recuperar aí com relação ao período aos próximos jogos. Beleza, galera? Bom, é isso. O que que você achou aí desse mês de abril do Palmeiras, né? O que você achou da partida do São Paulo? Comente aí, né? No YouTube, nas redes sociais. E voltamos no próximo vídeo. Beleza, galera? Forte abraço para vocês. Fique com Deus e até mais. Valeu!